Havia uma casa no fim da rua, com janelas pequenas e cortinas pesadas que raramente se abriam. Por fora, era uma casa comum. Parede bege, jardim mal cuidado, um carro estacionado sempre no mesmo lugar. Por dentro, era um campo de batalhas silenciosas. Clara vivia ali havia 11 anos. 36 anos de idade, mãe de uma menina de 7, professora do ensino fundamental. Todos os dias saía de casa às 6h20 da manhã, com os cabelos presos em um coque prático, um batom discreto e um sorriso ensaiado no rosto. Aos olhos dos vizinhos, era uma mulher de sorte. Tinha um lar, um marido trabalhador, uma filha educada, um emprego estável. O que ninguém sabia, ou preferia não saber, era que, ao atravessar aquela porta marrom escura, Clara encolhia. Não no corpo, mas na alma. Marcos, seu marido, não era violento aos olhos de quem via de fora. Era cortês no supermercado, apertava a mão dos vizinhos com firmeza, fazia piadas leves na padaria aos sábados. Era o tipo de homem que sabia usar as palavras como ferramentas de encantamento. Mas Clara conhecia outro lado. O lado que surgia atrás das portas fechadas. O lado que dizia frases como "você não serve para nada", mas com um sorriso nos lábios, que a chamava de louca, sempre que ela ousava discordar, que a fazia duvidar da própria sanidade, até mesmo quando a dor era visível no espelho. Naquela manhã de quarta-feira, Clara acordou antes do despertador. Eram 5h17. O céu ainda estava escuro e a casa respirava em silêncio. Ela sentou-se na beira da cama, sem fazer barulho. Olhou para o marido adormecido ao seu lado, o rosto virado para a parede. O lençol puxado de forma possessiva, como se até o tecido tivesse que se curvar à sua presença. Clara respirou fundo. Levou a mão ao próprio rosto, onde ainda sentia uma leve ardência na maçã do lado esquerdo. Não havia hematoma visível, apenas um incômodo discreto, e muito mais cruel por ser invisível. Lembrava da noite anterior, da discussão por causa de um jantar que atrasou 20 minutos, da forma como ele bateu o prato na pia, do silêncio gélido que se seguiu. "Você não serve nem para fazer arroz na hora certa", ele dissera, e saiu da cozinha com aquele andar duro, que sempre a fazia prender a respiração. Clara olhou para as próprias mãos e pensou em como as usava para ensinar crianças a escrever, para passar lições de mundo, para contar histórias que terminavam bem. Mas dentro daquela casa, essas mesmas mãos tremiam. Ela levantou e caminhou até o quarto da filha. Ana dormia de bruços, os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro, abraçada a um caderno colorido. Tinha o costume de desenhar antes de dormir, uma terapia inventada por ela mesma. Clara se sentou devagar ao lado da cama, tocando de leve os dedos da filha. Ali, por um instante, sentiu paz. Mas era uma paz frágil. Tão frágil quanto uma bolha de sabão prestes a estourar. Durante o café da manhã, Clara manteve o ritual de sempre. Café com leite para Ana, pão com margarina cortado em tirinhas, uma fruta no pratinho. Marcos entrou na cozinha sem dizer bom dia. "Não vai botar açúcar nesse café, não?" resmungou sem olhar para ela. Clara levantou sem responder. Pegou o açucareiro. 2 colheres, como ele gostava. Voltou para a mesa. Ana observava a mãe com os olhos grandes. Já havia aprendido a medir a temperatura da casa pelo silêncio dos pais. E naquela manhã, o ar estava gelado, mesmo com o sol nascendo lá fora. Marcos saiu logo em seguida, batendo a porta com força suficiente para chacoalhar os copos na prateleira. Clara esperou o barulho do motor do carro sumir na rua para soltar o ar preso no peito. Ana perguntou baixinho: "Mamãe, ele tá bravo de novo?" Clara hesitou. Depois, ajoelhou-se ao lado da filha e a abraçou forte. "Ele tá com raiva dele mesmo, meu amor. Não é culpa sua,
Nem minha. A menina assentiu, mas não disse nada. Clara sabia. Ana entendia muito mais do que deveria. As palavras têm um peso estranho quando ficam presas. Não gritam, não escapam, mas também não morrem. Elas se acumulam nos cantos da alma, como poeira de sentimentos não ditos. E foi assim que Clara viveu por anos, engolindo o que queria dizer. Naquela manhã, depois de deixar Ana na escola, Clara dirigiu lentamente pelas ruas do bairro. Tinha uma reunião pedagógica no colégio onde lecionava, mas ainda sobravam 15 minutos. Estacionou o carro em frente a uma praça quase vazia. Desligou o motor e chorou. Foi um choro quieto, sem soluços, sem drama. Era como se os olhos transbordassem por conta própria, alheios à sua vontade. Ela se odiava por isso, sentia vergonha. Achava que era fraca por não saber sair daquela vida. Mas, no fundo, uma voz tímida já começava a se formar em algum lugar dentro dela. Uma voz que dizia: "Você não é fraca, você está cansada." Na escola, Clara vestia seu papel com maestria. Cumprimentava todos com educação, sorria com gentileza e cuidava de cada criança como se fossem todas suas. Sabia o nome dos pais, das avós, dos bichinhos de estimação. Era daquelas professoras que levava papel contact colorido para casa no fim de semana e voltava com os cartazes prontos, cheios de desenhos e frases inspiradoras. Naquele dia, porém, estava mais distraída. Durante a reunião, a coordenadora falava sobre avaliações, projetos integradores e cronogramas. Clara assentia, mas a mente estava em outro lugar. Pensava na noite anterior. Pensava em quantas vezes tinha arrumado desculpas para as amigas. Pensava em como estava ficando boa em mentir. Afinal, como se explica um silêncio que dói? Como se traduz a violência que não deixa marcas no corpo, mas destrói a alma em pedaços? Ao fim do encontro, uma colega se aproximou. "Clara, tudo bem com você?" "Sim, só um pouco cansada." Era sempre essa a resposta. Cansaço. Essa palavra que serve para esconder tanta coisa. Na hora do recreio, Clara foi até a sala de apoio da escola. Ali, encontrou Joana, uma das poucas amigas que ainda insistiam em se aproximar. Joana era uma mulher de voz firme, cabelo encaracolado preso num coque improvisado e riso fácil. Mas seus olhos eram atentos. Ela percebia o que muitos não viam. "Você anda sumida", disse Joana, sentando ao lado dela no sofá de tecido azul claro. Clara deu de ombros. "A rotina tem sugado tudo." Joana encarou a amiga por alguns segundos. Depois perguntou com cuidado: "Ele ainda te trata daquele jeito?" Clara desviou o olhar. Mexeu na borda da blusa, como se procurasse uma resposta costurada ali. "Às vezes, Clara, às vezes já é demais." A professora suspirou fundo. "Eu sei, mas não é simples. Tem a Ana, tem a casa. E, para ser sincera, às vezes acho que talvez eu esteja exagerando. Que sou sensível demais. Que ele só é estressado." Joana apertou sua mão. "Sensibilidade não é defeito. E sabe o que é pior? Quando a gente começa a duvidar da própria dor." Clara engoliu em seco. Aquela frase foi como um espelho. Sim, ela duvidava da própria dor. Porque nunca havia sangue, nunca havia gritos altos, nem portas quebradas. Só que havia medo. Um medo constante, que tomava forma no estômago, nas costas tensionadas, no andar leve para não chamar atenção. Joana continuou. "Você sabe que não precisa esperar o pior para sair, né? Não precisa chegar a uma agressão física para entender que já está doendo demais." Clara assentiu, com os olhos marejados. "Eu só não sei por onde começar." Joana respondeu sem hesitar. "Começa por você. Por acreditar que merece mais do que sobreviver." Naquela noite, Clara deitou mais cedo. Marcos estava assistindo futebol na sala, cerveja na mão, expressão entediada. Ana já dormia.
No quarto escuro, deitada de lado, Clara pensava em tudo que não dizia. Pensava nas vezes em que ele menosprezou suas opiniões, nos jantares em que ela comia calada, nos domingos em que fingia dor de cabeça para não ter que lidar com ele. E então, lembrou da frase de Joana: não precisa esperar o pior. Aquilo ficou martelando em sua mente, como um aviso, como um pedido de socorro vindo dela mesma. Foi quando decidiu escrever. Levantou devagar, foi até a gaveta da cômoda, pegou um caderno antigo, sentou-se no chão, encostada na parede, e começou. Meu nome é Clara. Tenho 36 anos. Sou professora. Tenho uma filha linda e inteligente. E por anos acreditei que amor significava aguentar. Aguentar o silêncio, a solidão, o medo. Hoje escrevo isso para lembrar a mim mesma. Eu ainda estou viva. E talvez, só talvez, ainda haja tempo de viver de verdade. Fechou o caderno. Deitou novamente. E pela primeira vez em muitos meses, chorou sem culpa. Não era uma decisão ainda, mas era o começo de uma mudança. Uma mudança que nascia, como tantas outras coisas importantes da vida, no silêncio. As mudanças mais profundas raramente começam com barulho. Às vezes, tudo o que se precisa é de um estalo, um pensamento que se infiltra, uma palavra que gruda no peito, uma pequena rachadura em uma parede construída há anos. Na semana seguinte, Clara passou a ouvir mais o próprio silêncio. Não aquele que vinha de fora, o da casa, da ausência de risos ou de conversas, mas o que vinha de dentro. O silêncio das vontades caladas, dos sonhos arquivados, das versões de si mesma que ela havia enterrado para manter a paz. Marcos, por outro lado, não notava nada. Ou fingia não notar. Ele seguia com seu humor imprevisível. Um dia, trazia chocolate para Ana e fazia brincadeiras na sala. No outro, batia a porta com força porque o controle remoto não estava no lugar. Era esse vai e vem que confundia, que fazia Clara se perguntar no fundo da alma: será que ele só está passando por uma fase ruim? Era o ciclo se repetindo. Certa noite, estavam os três jantando. Ana contava sobre a aula de artes animada. A tia Clara nos ensinou a fazer colagem com papel picado. Eu fiz uma girafa. Quer ver? Clara sorriu. Ficou linda. Depois podemos colar na sua parede. Marcos cortou um pedaço da carne e falou, sem tirar os olhos do prato: colagem! É com isso que vocês perdem tempo agora? Por isso que a educação tá desse jeito. O tom era seco, desprezível. Ana baixou os olhos. Clara engoliu a resposta. Mas, diferente das outras vezes, dessa vez ela não abaixou a cabeça. Respirou fundo e disse com calma: a colagem desenvolve coordenação motora, atenção, criatividade. É importante, sim. Marcos levantou os olhos, surpreso com a ousadia. Ah, pronto! Agora você virou pedagoga de livro de autoajuda? Não. Só sou uma professora que entende do que faz. E uma mãe que gostaria que a filha fosse valorizada quando se esforça. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos largou os talheres e saiu da mesa sem dizer nada. Clara tremia por dentro, mas Ana, ao lado, sorriu discretamente. Era como se, pela primeira vez, tivesse visto a mãe de pé por dentro. Depois que Ana dormiu, Clara foi até a varanda da casa. O céu estava limpo e o vento da noite trazia o cheiro das flores do vizinho. Ela levou o caderno de anotações com ela. Escreveu: hoje eu falei, não gritei, não chorei, só falei. E foi como se uma tranca tivesse destravado dentro de mim. Eu sei que ele vai se vingar com o silêncio, mas pela primeira vez, minha voz me pareceu suficiente. Ela fechou os olhos. Por alguns segundos, sentiu medo. E então, imediatamente sentiu
alívio. No sábado, Joana passou para buscá-la. Tinham combinado de tomar um café fora, só as duas. Clara hesitou em sair, mas Joana insistiu. Você precisa se lembrar de quem é, Clara, mesmo que por 1 hora. Foram a uma cafeteria tranquila, no centro da cidade. Clara estava desconfortável no começo, mas aos poucos foi relaxando. Sabe o que mais me assusta? Ela disse, mexendo o café com lentidão. Não é ele. É a sensação de que, se eu for embora, vou estar fracassando. Joana segurou sua mão com firmeza. Clara, o fracasso não está em sair. Está em ficar onde te diminuem, onde você precisa se apagar para sobreviver. Mas e a Ana? Será que ela vai entender? Ela já entende mais do que você imagina. Filhos não precisam de famílias intactas. Precisam de mães vivas, inteiras, em paz. Ela vai preferir te ver recomeçando do que te ver sumindo aos poucos. As palavras a atingiram Clara como um sopro quente no peito. Ela sabia. Lá no fundo, ela sabia. Era só difícil aceitar. Quando voltou para casa, encontrou Marcos emburrado no sofá. Ele não perguntou onde ela esteve. Apenas lançou um olhar seco e disse: a pia tá cheia. O almoço não vai se fazer sozinho. Clara respirou fundo, queria gritar, queria responder, mas não o fez. Não por medo, mas por economia de energia. Ela estava guardando forças. À noite, ao deitar-se na cama, Clara percebeu algo que nunca havia notado antes. Ela não o amava mais. Não ali, não daquele jeito. O que sentia era apego, rotina, culpa, medo, mas amor. Havia evaporado. Há muito tempo. Na segunda-feira, Clara tirou uma cópia da certidão de nascimento de Ana. Guardou junto com alguns documentos pessoais numa pasta de plástico. Começou a pesquisar discretamente aluguéis pequenos, em bairros tranquilos. Viu grupos de apoio a mulheres, canais de escuta psicológica gratuita. Anotou tudo, sem pressa, sem alarde. Cada clique era um tijolo na ponte, a ponte para fora. E naquele dia, ao olhar para si no espelho, enxergou algo novo. A rachadura tinha virado fresta. E pela primeira vez, entrava luz. Há dias que chegam sem aviso, mas carregam a força de um terremoto. São aqueles dias em que tudo muda, mesmo que por fora tudo pareça igual. Para Clara, o dia da virada começou como qualquer outro. O despertador tocou às 6. O céu ainda estava escuro. Ela levantou devagar, como sempre, tentando não fazer barulho. Marcos ainda dormia. E ela, como em tantos outros dias, sentia um leve aperto no peito ao se levantar. Mas havia algo diferente naquela manhã. Um fio de coragem misturado com uma espécie de cansaço cansado. Como se o corpo, enfim, tivesse chegado no limite. Enquanto preparava o café, Clara olhou para Ana brincando no tapete da sala, com os cabelos soltos e os olhos atentos. A menina cantarolava baixinho uma música da escola. E foi naquele instante que algo se partiu de vez. Porque Clara viu nela a si mesma. Aos 6 anos, Clara também cantava baixinho na sala de sua casa. Também brincava sozinha, enquanto a mãe evitava o pai. Ela se lembrou do som das garrafas batendo, da voz grossa, das portas fechadas. E lembrou de ter prometido, ainda criança: quando eu crescer, minha filha não vai ver isso. Mas ali estava Ana, vendo, sentindo, silenciando. Clara afastou o olhar. O café esquentava no fogão, mas ela já não sentia o cheiro. Só o gosto amargo da repetição. O momento que mudaria tudo veio no fim da tarde. Clara chegava do trabalho cansada, com as sacolas do mercado em uma mão e Ana pela outra. Marcos estava na garagem, mexendo no carro. Ela abriu o portão como sempre fazia. Boa tarde, disse com voz neutra. Ele não respondeu, apenas olhou, olhar gelado. Olhar de quem calcula, não sente. Ela entrou, colocou as compras na mesa e pediu a Ana que fosse tomar banho. Marcos veio atrás, devagar.
Tá pensando que vive num hotel, é? Chega, joga as coisas e acha que eu sou teu empregado agora? Clara respirou fundo. Estava cansada demais para o teatrinho. Tive um dia cheio. Não quero discutir. Sempre cheia de coisa, né? Nunca tem tempo para mim. Nunca tem tempo para essa casa. Mas para ficar rindo com as amigas na escola, tá sempre disposta. Marcos, por favor, eu tô falando com você. A voz dele subiu. E naquele instante, Clara viu nos olhos dele a raiva crescendo. Não era a primeira vez, mas era a primeira em que ela não se sentiu culpada. Se sentiu em perigo. Quando ele se aproximou, Clara deu um passo atrás. Não encosta em mim, ele sorriu com desprezo. Vai fazer o quê? Me denunciar porque eu levantei a voz? Ela encarou. Pela primeira vez, encarou sem abaixar os olhos. Não, vou sair dessa casa, com a minha filha, e você não vai me impedir. O sorriso sumiu. Marcos congelou por um segundo. Tá maluca? Não, tô lúcida e cansada. Cansei de viver com medo, de ensinar a Ana que amor é isso. Que homem é isso? Ele riu nervoso. Você não vai a lugar nenhum. Essa casa é minha. E se sair daqui, não leva a nada. Clara firmou o corpo. Tremeu por dentro, mas respondeu: levo o mais importante. Levo minha dignidade e a minha filha. E saiu. Simples assim. Entrou no quarto, trancou a porta e ligou para Joana com mãos trêmulas. Aconteceu. Hoje foi o dia. Tô indo te buscar. Enquanto esperava, Clara colocou algumas roupas de Ana numa mochila, documentos, um livro preferido da filha. Ela mesma pegou apenas 2 mudas de roupa, o caderno de anotações e o celular. O resto podia ficar. Ana saiu do banho assustada com o movimento. Mamãe, a gente vai passear? Clara se ajoelhou diante dela. A gente vai mudar, filha. Para um lugar só nosso, onde ninguém grita, onde você pode cantar alto e brincar sem medo. Ana olhou com olhos curiosos. Vai ter janelão? Clara sorriu com lágrimas. Vai ter janela. E sol. E paz. Joana chegou 20 minutos depois. Marcos não apareceu. Sumiu nos fundos da casa, talvez engolindo o próprio espanto. Clara e Ana entraram no carro. Enquanto no portão se fechava atrás delas, Clara sentiu uma onda de pânico. Mas também sentiu algo que não reconhecia há muito tempo: liberdade. Foram para a casa de Joana por enquanto. Ana dormiu no quarto de hóspedes, com uma boneca antiga da amiga. Clara tomou banho longo, quente, sem pressa. Depois, sentou-se na varanda com o caderno no colo. Escreveu: Hoje, o medo mudou de lado. Não foi coragem, foi limite. Não foi heroísmo, foi desespero lúcido. Eu saí. Ainda estou tremendo, ainda estou com medo. Mas o peso do silêncio começou a cair, e com ele estou começando a respirar. Naquela noite, Clara não dormiu, mas também não chorou. Ficou em silêncio, ouvindo o som da filha respirando do outro lado da parede. Era como se, pela primeira vez, o mundo tivesse desacelerado. Era como se a vida dissesse: agora sim, agora você começou. No primeiro dia fora da casa onde viveu por anos, Clara acordou antes do sol. Ainda era escuro quando abriu os olhos, e por um segundo pensou que tudo tinha sido um sonho. Mas ao olhar para o teto diferente, para as malas no canto do quarto e para Ana dormindo serena no colchão ao lado, ela se lembrou. Ela havia saído. O alívio veio como um sussurro. Não era euforia. Era uma leveza tímida, como se, pela primeira vez em muito tempo, o peito tivesse espaço para o ar entrar inteiro. Ela levantou devagar, pegou o celular e viu uma mensagem não lida de Marcos. Você vai se arrepender. Nada mais. Sem pedidos de desculpa, sem promessas de mudança, só ameaça, fria, sutil. Clara respirou fundo. Não havia mais volta.
Os primeiros dias na casa de Joana foram como um retiro improvisado. Entre as tarefas do dia a dia e os cuidados com Ana, Clara tentava reconstruir algo mais importante do que uma rotina, a própria identidade. Naquela casa, ela não precisava andar na ponta dos pés, não precisava medir o tom da voz, não precisava esconder a risada e, mais do que tudo, não precisava pedir permissão para ser quem era. Joana, como sempre, era uma fortaleza tranquila. Não fazia perguntas demais. Estava ali, presente, com um café quente, uma palavra sensata, um ombro sempre disponível. Vai doer, Clara. Vai doer pra caramba, ela disse em uma dessas manhãs, vendo a amiga quieta no sofá. Mas também vai curar. Devagar, vai. E quando você perceber, já vai estar rindo de novo, sem culpa. Clara queria acreditar. Queria mesmo. Mas ainda sentia o peso do que deixou. O peso do e se? E se tivesse tentado mais? E se estivesse exagerando? E se ele mudasse? Mas esses pensamentos foram, aos poucos, perdendo força. Porque agora, ao abrir a porta pela manhã, ela não sentia o estômago embrulhado. Agora, ao ouvir passos atrás dela, o corpo não se enrijecia. O medo estava enfraquecendo e ela, lentamente, reaprendia a respirar. No fim da primeira semana, Clara encontrou um grupo de apoio para mulheres em recomeço. Chamava-se Flores do Asfalto. O nome a encantou. Ela chegou na sala pequena e bem iluminada com certo receio. Havia 7 mulheres, cada uma com seu silêncio, cada uma com uma cicatriz invisível. A mediadora, uma psicóloga de voz suave, deu-lhe boas-vindas. Aqui não se exige força, nem pressa. Aqui a gente escuta, compartilha e se reconstrói. No tempo de cada uma. Clara quis chorar, só pela maneira como foi recebida. Ali, ela não era a mulher que destruiu uma família. Não era a ingrata, a exagerada, a sensível demais. Era uma mulher que sobreviveu e agora queria viver. Quando chegou sua vez de falar, sua voz saiu fraca, mas firme. Eu não sei bem quem eu sou. Passei tanto tempo tentando agradar, tentar manter tudo em pé, que esqueci o que me fazia feliz. Mas eu tô aqui, e acho que isso é um começo. As outras mulheres sorriram. Algumas choraram. E naquele pequeno círculo de dor e coragem, Clara percebeu algo essencial. Ela não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. Ana também começava a florescer. A menina se adaptou rapidamente à casa nova. Na primeira noite, pediu para dormir abraçada com a mãe. Na terceira, já queria pintar as paredes com estrelas. Clara ria vendo a filha espalhar glitter pela casa. Ria de verdade, um riso inteiro, leve, quase infantil. Num domingo à tarde, Ana a chamou no corredor. Mamãe, olha! Eu fiz um sol. Era um desenho torto, com muitas cores e um sorriso exagerado no meio. Clara se ajoelhou ao lado dela. Está lindo, filha! Esse é o nosso novo sol. Porque agora aqui tem luz, né? Clara abraçou Ana com força. Simulation. Agora ali tinha luz. As semanas passaram e Clara conseguiu um pequeno apartamento com aluguel social. 2 cômodos, paredes brancas, cozinha simples, mas era dela. Na primeira noite no novo lar, Clara e Ana dormiram em colchões no chão. Comeram pão com requeijão e suco de caixinha. Riram, viram filme no notebook e choraram abraçadas antes de dormir. Mas ao apagar a luz, Clara sentiu algo que há muito não sentia: orgulho. Ali não havia luxo, mas havia respeito, havia afeto, havia liberdade. Meses se passaram. Clara retomou a faculdade que havia trancado anos antes. Voltou a desenhar nas horas vagas. Fez um curso online de contação de histórias para crianças. Queria fazer algo mais com isso. Ana crescia saudável, curiosa, cheia de perguntas. Marcos tentou contato mais de uma vez, sempre com a mesma agressividade passiva. Clara,
Agora assistida por advogada e acompanhada por um projeto social, se manteve firme. A justiça lhe deu a guarda. Ele perdeu o controle, mas ela ganhou a si mesma. Um dia, ao abrir o velho caderno de anotações, encontrou uma frase escrita meses antes. Hoje eu falei. E foi como se uma tranca tivesse destravado dentro de mim. Ela sorriu, e abaixo da frase, escreveu outra. Hoje eu vivo. E não peço mais desculpas por isso. Clara descobriu que sair de um relacionamento abusivo era como escapar de uma casa em chamas. Mas que o verdadeiro incêndio ainda acontecia depois, por dentro. Porque enquanto ela buscava reconstruir sua vida, tijolo por tijolo, o mundo ao redor começava a sussurrar. E os sussurros, às vezes, doíam mais que os gritos de Marcos. Tudo começou com uma visita à casa da mãe, 2 meses após a separação. Clara chegou com Ana pela mão, um bolo de laranja nas mãos e um sorriso sincero no rosto. Sentia-se forte. Queria dividir sua paz, mas bastaram 15 minutos para perceber que nem todo mundo enxergava o que ela via. A mãe, sentada no sofá, lançou o comentário com a naturalidade de quem não percebe a lâmina na palavra. E pensar que você destruiu uma família inteira por causa de uns gritos. Clara ficou em silêncio. Não havia raiva naquele olhar. Havia incompreensão. Mãe, eu destruí o quê? Eu só saí de um lugar onde a minha filha estava aprendendo que amor rima com medo. Ele sempre foi trabalhador, Clara. Nunca te deixou faltar nada. Faltava respeito, mãe. E eu preferi faltar com o resto do mundo do que comigo mesma. A mãe suspirou, desviando os olhos. Só acho que você podia ter tentado mais um pouco. Clara apertou a mão da filha e sorriu com gentileza. Respirou fundo e disse: Eu tentei. Durante 7 anos. O problema é que, quando a gente se acostuma com pouco, acaba achando que isso é tudo o que merece. Essa foi apenas a primeira de muitas conversas difíceis. Algumas com familiares, outras com amigas que desapareceram, e outras ainda com a própria Clara. Sim, porque mesmo depois da decisão, a dúvida se infiltrava nos cantos da mente. Nos dias em que o dinheiro apertava. Nas noites em que Ana perguntava por que o pai não ligava. Ou quando ouvia comentários velados. Mulher, hoje em dia está muito sensível. Antigamente, ninguém se separava por tão pouco. Homem é assim mesmo, Clara. Você precisa entender o jeito deles. Essas frases, jogadas no ar como se fossem conselhos, tinham o peso de pedras. Mas a cada uma delas, Clara aprendia a se blindar. Aprendia a escolher em quem acreditar. E foi nesse processo que ela entendeu algo transformador. Cicatrizes não são vergonha. Cicatrizes são prova de que ela sobreviveu. Um dia, no grupo Flores do Asfalto, a psicóloga trouxe um exercício diferente. Pediu que cada mulher escrevesse uma carta, para si mesma. Uma carta que só seria aberta dali a 1 ano. Clara hesitou, mas pegou a caneta. Querida Clara do futuro, espero que esteja rindo com mais frequência. Espero que esteja dormindo com tranquilidade e comendo sem pressa. Se ainda sente medo, tudo bem, mas espero que ele esteja menor. Espero que você já tenha perdoado a si mesma pelas vezes que ficou, pelas vezes que calou, pelas vezes que fingiu não ver. Você não foi fraca, foi forte demais, por tempo demais. E agora eu torço para que esteja leve, porque você merece, porque você sempre mereceu. Ela dobrou a carta com cuidado, como quem embala uma ferida com carinho. E pela primeira vez em muito tempo, chorou não de dor, mas de alívio. Nas semanas seguintes, Clara percebeu que não precisava mais contar sua história inteira para se justificar. Antes, explicava-se a cada novo encontro, a cada pergunta curiosa, como se precisasse de autorização para ter feito o que fez. Mas agora
Agora ela sorria e apenas dizia: Eu escolhi a paz. E bastava. Começou também a ajudar outras mulheres. Voluntariava-se em palestras pequenas em escolas, ONGs e reuniões de bairro. Falava não como especialista, mas como sobrevivente. Contava sua trajetória com verdade, com falhas, com medo, com vergonha. E justamente por isso era escutada com tanta atenção. Eu não vim aqui contar uma história de superação, dizia ao microfone. Eu vim contar uma história de despertar. A minha e talvez a sua também. Em uma dessas palestras, uma adolescente a abordou no fim. Tinha os olhos marejados, o uniforme da escola e uma pulseira colorida no pulso. Dona Clara, minha mãe vive com um cara assim. Ela diz que ele vai mudar. Mas ela já perdeu o sorriso. Clara ajoelhou diante da menina. Você já falou com ela? Já. Mas ela diz que o amor aguenta tudo. Clara segurou a mão da garota. Diga a ela que amor de verdade não dói. E se ela esquecer, diga de novo. A menina assentiu. E naquele momento, Clara entendeu algo profundo. Ao curar a si mesma, estava semeando cura nos outros. Hoje, Clara não se esconde mais. Suas cicatrizes não são mais vergonha. São medalhas invisíveis. São mapas de sobrevivência. Ela não esqueceu o que viveu. Mas agora é ela quem narra a própria história. Sem medo, sem culpa, sem permissão. Porque ela aprendeu que mulher nenhuma precisa pedir desculpas por escolher ser livre. A nova casa tinha cheiro de tinta fresca, café passado e esperança. Era pequena, modesta, com janelas que rangiam e paredes brancas ainda vazias de quadros. Mas, para Clara, era um castelo de possibilidades. Na primeira semana, fez questão de pendurar uma frase na entrada. Aqui se vive com respeito. Ana ajudou a decorar cada cantinho com desenhos coloridos, estrelas de papel e frases de carinho. Mamãe, agora nossa casa pode sorrir, né? Dizia, enquanto colava adesivos no armário da cozinha. Pode, filha. E ela vai sorrir todo dia, Clara respondia, com os olhos brilhando. Porque aquele lar não era só físico, era também emocional. E ela sabia. Precisava ser um lugar onde ambas se sentissem seguras, amadas e livres. A rotina era simples, mas carregada de significados. Clara acordava cedo, preparava o café, levava Ana à escola, fazia seus atendimentos como cuidadora em domicílios e voltava para casa no fim da tarde. À noite, estudava. Sim, voltou a estudar. Matriculou-se no curso de pedagogia à distância. Era seu antigo sonho, esquecido por anos dentro de uma gaveta cheia de desculpas. Ainda dá tempo para mim? Perguntou a coordenadora do projeto social que a acompanhava. Clara, a vida não é uma corrida, é um caminho. E quem anda com propósito sempre chega, ela acreditou. E cada página lida, cada trabalho entregue, era um tijolinho na construção da mulher que ela sempre quis ser. Foi numa dessas caminhadas diárias, entre a escola da filha e o ponto de ônibus, que ela ouviu pela primeira vez. Gabriel. Trazia um livro nas mãos, óculos na ponta do nariz e uma sacola de pão debaixo do braço. Ela não prestou muita atenção. Apenas notou o jeito gentil como ele ajudou uma senhora a atravessar a rua. E depois, como sorriu para o menino que vendia balas no sinal. Nos dias seguintes, passou a cruzar com ele com frequência. Até que um dia, pararam frente a frente na fila da padaria. A senhora está na minha frente? Ele perguntou educadamente. Ela riu. Pode me chamar de você. E sim, acho que estou. Conversaram brevemente. Ela sobre pães, ele sobre café. Foi leve, natural. Mas Clara saiu dali com o coração meio acelerado. E isso a assustou. Nos dias seguintes, passaram a se ver com mais frequência. Um café na praça. Um papo no ponto de ônibus. Um passeio no parque com Ana.
Gabriel nunca invadiu, nunca pressionou, nunca julgou. Ele perguntava, escutava e respeitava os silêncios. Quando soube da história de Clara, não reagiu com pena. Reagiu com admiração. Você é mais forte do que imagina, disse. Ela sorriu. Eu só sobrevivi. Não, você se reconstruiu. Isso é bem mais difícil. E foi aos poucos que Clara entendeu. Ela podia amar de novo, mas só porque agora amava a si mesma primeiro. Não precisava de alguém para se sentir inteira, mas se fosse para ter alguém, que fosse assim, leve, verdadeiro, sem pressa. Ana gostava dele, chamava-o de o moço do pão. E Gabriel, respeitando cada passo de Clara, se manteve ali, presente, sem urgência, sem cobrança. Eu espero o tempo que for. E se não for, tudo bem também. O que importa é que você seja feliz. Ele disse certo dia. Clara nunca tinha ouvido isso antes, não daquele jeito, e percebeu que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. Com o tempo, os quadros foram surgindo nas paredes da casa. As fotos com Ana, os desenhos, os livros empilhados no canto da sala. O lar virou ninho, a dor virou lembrança, e Clara virou raiz. Ela não esqueceu o que passou, mas agora, quando se olhava no espelho, não via a mulher quebrada que saiu às pressas de casa com medo nos olhos. Ela via uma mulher de pés firmes, uma mãe presente, uma aluna dedicada, uma sonhadora com alma cicatrizada, mas inteira. No fim de uma tarde, enquanto brincava com Ana no tapete da sala, Clara fechou os olhos por um instante. Lembrou-se da Clara de antes, daquela que silenciava gritos, que escondia lágrimas, que fingia normalidade enquanto sangrava por dentro. E então, murmurou baixinho: Obrigada por não ter desistido de mim, porque aquela mulher de ontem, machucada e perdida, foi também quem cavou o túnel que hoje a levou até a luz. Era uma manhã ensolarada quando Clara foi convidada para contar sua história num evento sobre violência doméstica promovido pela universidade local. Eu? Falar em público? Ela reagiu, rindo nervosa, quando recebeu o convite da coordenadora do projeto social. Ninguém precisa de título para falar da vida que viveu. Sua voz pode acender outras, respondeu a coordenadora com serenidade. Clara hesitou, mas algo dentro dela, algo que antes sussurrava e agora começava a gritar, dizia que era hora. Na semana do evento, escreveu e reescreveu sua fala dezenas de vezes. Cada parágrafo parecia carregar o peso de uma vida inteira. Chorou, duvidou, pensou em desistir, mas então encontrou dentro de uma caixa sua antiga carta, escrita 1 ano antes, naquela oficina do grupo de apoio. Espero que você já tenha perdoado a si mesma pelas vezes que ficou. Você não foi fraca. Foi forte demais, por tempo demais. Ela sorriu. Ali estava a resposta. No auditório, sentada na primeira fileira, viu outras mulheres entrarem. Algumas com filhos no colo, outras com olhares baixos. Uma ou outra de punho fechado, tentando se manter firme. Clara sentiu um nó na garganta. Ali estavam elas, cada uma com sua história, cada uma com sua própria prisão invisível. E ela era agora a chave de alguma porta. Quando chamaram seu nome, as pernas tremeram, as mãos suaram. Mas o coração pulsava diferente. Subiu ao palco com calma, olhou para a plateia e respirou fundo. Boa noite. Meu nome é Clara, e durante muito tempo eu fui uma mulher calada. Houve silêncio. Eu calava para evitar brigas. Calava para proteger minha filha. Calava porque achava que amor era suportar. Mas hoje eu falo. Hoje eu entendi que a minha voz não é barulho. É cura. Durante 20 minutos, Clara compartilhou sua jornada. Não omitiu as falhas, nem dourou os traumas. Não vim aqui contar um conto de fadas. Vim contar a história de uma mulher que sangrou, mas cicatrizou. Que chorou escondido,
Mas um dia escolheu viver à luz do dia. Falou de Marcos, mas principalmente falou de si mesma. A gente passa tanto tempo tentando entender o outro, tentando consertar o outro, que esquece de perguntar: e eu? Eu estou bem? Eu estou viva? Pois bem, hoje eu estou viva, e isso já é vitória. A plateia aplaudiu, de pé. Mas mais que os aplausos, Clara se emocionou com o que veio depois. Uma fila se formou. Mulheres queriam abraçá-la, contar suas próprias dores, pedir conselhos, ou apenas dizer: eu também já fui você. Uma delas, de cabelos grisalhos e olhar cansado, segurou suas mãos e disse: você não sabe, mas hoje você me salvou. E Clara, em lágrimas, respondeu: eu também fui salva, um dia, por alguém que ousou falar. Agora é a minha vez. Aquele evento foi o primeiro de muitos. Nos meses seguintes, Clara passou a participar de rodas de conversa em escolas, igrejas, unidades básicas de saúde. Foi convidada para escrever artigos, dar entrevistas, contar sua história em podcasts. Criou, junto com outras sobreviventes, um projeto chamado Vozes do Asfalto, voltado para acolher e orientar mulheres em situação de violência. Mas nada disso foi mais poderoso do que o que acontecia diariamente no WhatsApp, no Instagram, nas conversas de corredor. Clara, me escuta um pouco? Clara, tô com medo. O que eu faço? Clara, obrigada por falar. Eu me enxerguei em você. E a cada mensagem ela respondia com o mesmo cuidado de quem rega uma semente. Porque Clara sabia, palavras têm o poder de reconstruir. Ela era a prova viva disso. Certa noite, ao voltar de um desses eventos, Clara encontrou Ana sentada na cama com um caderno no colo. Mamãe, posso te mostrar uma coisa? Claro, filha. A menina abriu o caderno e mostrou um desenho. Era a casa delas, com flores na janela, coração na porta, e ao lado, Clara em pé, segurando um microfone. Aqui é você contando sua história para um monte de gente. Clara sorriu. E sabe o que escrevi aqui em cima? Ana apontou. Estava lá com letras ainda tortas, mas firmes. Minha mãe é forte igual heroína. Clara abraçou a filha e chorou. Chorou como não chorava há meses. Não era mais dor, era alívio, era gratidão, era a certeza de que tudo o que viveu não foi em vão. A voz que um dia foi silenciada, agora ecoava. E onde antes havia vergonha, agora havia orgulho. Clara entendeu, enfim, que seu maior poder não era sua força, era sua verdade. E que, ao partilhá-la, dava a outras mulheres a permissão para também se libertarem. Era fim de tarde, quando Clara parou em frente ao espelho da sala. Ana dormia no sofá, um livro infantil caído sobre o peito. O sol entrava pela janela e dourava tudo, a parede, o tapete, as lembranças. Clara se olhou, longamente, sem pressa. Ali estava ela, com algumas rugas novas, cicatrizes discretas e olhos que já tinham visto demais. Mas também havia algo diferente. Pela primeira vez, não se via como a mulher que sofreu, nem como a que sobreviveu. Se via inteira. Naquela semana, completava 2 anos desde o dia em que saíra de casa com Ana no colo e o coração em pedaços. 2 anos desde que dissera seu primeiro não, sem pedir desculpas. Desde que calçara os chinelos da coragem e cruzara a fronteira entre o medo e a liberdade. Parecia uma vida inteira, e de certa forma, era. Porque Clara havia morrido. Sim, a mulher de antes morrera. Mas em seu lugar, nasceu alguém que sabia amar e se amar. Na mesa, uma carta antiga, aquela da oficina, estava ali, ao lado de um novo papel em branco. Clara o encarava como quem encara uma página de futuro. E decidiu escrever, desta vez, não para a mulher ferida do passado, mas para a mulher que agora caminhava de cabeça erguida, com os pés firmes e a alma leve.
Querida Clara, você venceu. Não como quem atravessa uma linha de chegada correndo, mas como quem aprende a andar de novo depois de cair 1000 vezes. Você venceu quando escolheu o caminho mais difícil, o de sair. Quando decidiu colocar sua filha no colo e o medo no bolso. Venceu cada vez que acordou com vontade de sumir e mesmo assim foi trabalhar. Venceu quando ouviu um "te amo" falso e preferiu o silêncio verdadeiro. Venceu quando transformou ferida em discurso, dor em ajuda e raiva em ação. Você venceu, Clara, e o mais bonito é que ainda está só começando. Ela dobrou o papel e guardou junto das fotos que agora decoravam sua estante. Ela e Ana no parque. Ela no evento da universidade. Ela sorrindo, sem precisar se esconder. À noite, Ana acordou e foi direto até a mãe. Mamãe, você já teve medo de dormir sozinha? Clara a abraçou, sentindo o cheirinho doce de infância que a filha ainda carregava. Já, filha. Muitas vezes. E agora? Ela sorriu. Agora, eu durmo em paz, porque sei que estou onde devia estar. E que a vida, quando a gente cuida dela, cuida da gente também. Ana ficou pensativa. Depois murmurou. Acho que quando a gente tem coragem, o medo vai embora, né? Clara acariciou o cabelo da filha. O medo nunca vai embora de vez, meu amor. Mas a coragem, ela aprende a andar de mãos dadas com a gente. Algumas semanas depois, Clara foi convidada para escrever um livro. Sua história, em suas palavras, na sua voz. Aceitou. Não para ser famosa, não para se promover, mas para que outras mulheres, ao abrirem suas páginas, pudessem se reconhecer, se encontrar e, talvez, se libertar. O título, O Peso do Silêncio. E na dedicatória escreveu: A todas as Claras que ainda estão caladas. Vocês não estão sozinhas. O silêncio pesa, mas a liberdade canta. Hoje, Clara caminha pelas ruas com passos leves. Faz planos. Volta a sonhar. Ela não esqueceu o que viveu. Mas agora, o passado é ponte, não prisão. E sua história, que antes era um grito contido na garganta, se transformou em canção que ecoa, inspira e transforma. Porque toda mulher que um dia se calou, quando decide falar, faz o mundo ouvir. Momento de reflexão. Talvez, enquanto você ouvia essa história, tenha se lembrado de alguém. Ou, talvez, tenha se lembrado de você. Porque o silêncio da Clara não é só dela. É o silêncio que mora atrás de portas trancadas. O silêncio que se esconde nos olhos de quem diz "tá tudo bem", mas por dentro desaba. É o silêncio de quem aprende a sorrir para disfarçar, mas desaprende a sonhar. Clara representa tantas mulheres. Mulheres que foram feridas, desacreditadas, diminuídas. Mulheres que foram ensinadas a aguentar, a suportar, a engolir o choro e a própria vida. Mas essa história também mostra que ninguém nasceu para viver calada, nem para aceitar menos do que merece. Superar não é esquecer. É lembrar sem sangrar. É escolher viver, apesar das cicatrizes. É transformar dor em direção. E se você que está ouvindo isso agora sente que está presa num silêncio que ninguém vê, saiba, você não está sozinha. Há mãos estendidas, há portas esperando para serem abertas. Há um mundo lá fora, com luz, com paz, com amor de verdade. Você merece liberdade, você merece respeito, você merece você de volta. E se hoje não consegue dar um passo inteiro, tudo bem. Dê meio passo, arraste os pés, mas não pare, porque no fim das contas, toda mulher que ousa recomeçar acaba descobrindo que é muito maior do que a dor que viveu. E quando a voz finalmente ecoa, ninguém mais consegue silenciar. Se essa história tocou o seu coração, te emocionou ou te fez refletir, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se você quer continuar ouvindo histórias que inspiram, emocionam
e trazem verdades que muitas vezes ficam escondidas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, toda história tem alma e cada narrativa é feita com o coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque às vezes, uma única história pode mudar uma vida inteira. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!